Podcast Quarta Crescer. Tema de hoje, oração. Eu quero falar um pouco da minha experiência, embora não seja grande, mas é uma experiência e, portanto, válida em relação à oração. O que eu percebi, aprendi através da oração com o tempo de oração com Deus. Primeiramente, a oração tem que ser movida por fé. Se eu não crer em Deus como o possibilitador da minha vida, aquele que me sustenta, aquele que me guarda e que é o Senhor da minha existência, eu não terei êxito na oração. O que move a oração é a fé. E crer em Deus, saber quem Deus é, faz toda a diferença quando eu me ajoelho, quando eu estou sentado à beira da cama, ou mesmo andando na rua, em espírito, falando com Deus. Se eu não considerar quem Deus é, eu não tenho ambiente da oração. A oração não é uma mercadoria que eu posso comprá-la no mercado, mas é por meio da fé que eu converso com Deus. Por meio da oração, eu coloco a minha dependência em Deus, porque eu vou até Ele sabendo quem Ele é. Quando eu me dirijo a Deus em oração, eu vou considerando quem Ele é. Eu apresento a Ele a minha oração sabendo que o meu Senhor me ouve. Se Deus responderá a favor ou mesmo não vai responder é uma outra questão e é somente dele. Mas eu vou sempre na presença do Senhor, considerando que Ele é um Deus que torna aquilo que é impossível a mim, possível por meio do seu poder. É baseado na autoridade, no poder e na glória de Deus que eu apresento a minha oração. E é autenticada no nome de Jesus. É o nome que nos deu acesso a Deus por meio da salvação. Então, eu não preciso ficar medindo como eu devo falar, que palavra bonita eu devo usar. Eu preciso ser o mais sincero possível, porque Deus enxerga o meu coração. Ele me sonda. Ele sabe exatamente a minha necessidade. E quando eu verbalizo, faço por meio da fé. Faço considerando que é Deus quem me ouve, é Deus quem me escuta e, portanto, sei que o Senhor tem poder e autoridade para mudar toda e qualquer situação, mesmo que Ele não mude. Isto é fé. A oração é uma batalha, primeiro contra mim mesmo, contra os meus pensamentos, contra as minhas falsas expectativas, contra o meu orgulho, contra a minha vaidade. Essa primeira batalha é a batalha quando nós queremos falar com Deus para Ele fazer aquilo que eu quero. Quando eu ajoelho, quando eu me ponho diante de Deus em oração, eu estou na dependência do favor dEle. E o favor dEle depende da vontade dEle. Logo, quando eu oro, eu preciso compreender que naquele momento já não é mais a minha vontade. Eu posso apresentar a situação, posso apresentar a Deus o problema, mas a solução é Deus quem dá conforme lhe agrada. Se nós encararmos a oração dessa forma, considerando a soberania de Deus, portanto, Deus não é sugestionável, vou ser sincero para com Ele, vou expor a verdade. E é onde Deus atua, porque na fé não pode haver inverdades. A fé é sustentada por Deus através do seu Espírito que habita em nós. E o Espírito Santo de Deus não opera na mentira. Portanto, quando eu estou diante do Senhor, eu devo considerar isto. Quando eu apresento a Deus as minhas orações, eu não sou o centro da minha oração. O Senhor é o centro. Eu estou dizendo a Ele que eu tenho necessidade
da ação dele sobre a minha vida. Agora, como Deus vai atuar, isso é exclusividade do Senhor. O que eu estou fazendo é apresentando ao Senhor as minhas necessidades, problemas, angústias, impossibilidades. Mas isso não me garante, por si só, que Deus fará conforme eu apresentei as minhas necessidades, pensando na saída que Deus deveria fazer. Não, Deus não depende de nós e nem de nossas sugestões para fazer o que lhe apraz. Uma outra guerra que nós temos é em nossa mente. Se você for orar e deixar que sua mente comande esse momento, você não terá êxito. Você precisa, em nome de Jesus, mandar aquietar a sua alma, ordenar que sua mente se cale, para que você possa estar em conexão com o Senhor, apresentando de forma clara aquilo que você quer apresentar a Deus, considerando como primeira atitude sua o louvor ao Senhor pelo o que Ele tem feito e também adorando ao Senhor, sabendo quem Deus é. Este é o princípio de uma oração, seja ela qual for. Você sempre deve orar reconhecendo quem Deus é. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele inicia a oração que ele nos diz como orar. Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Jesus reconhece a autoridade, plenitude e soberania do Pai. Chegue diante de Deus com confiança. E essa confiança é gerada pela fé. Por isso é importante que você tenha uma leitura reflexiva da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduz por este caminho. A palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Portanto, eu preciso da palavra de Deus, porque na palavra do Senhor tem as promessas que Ele nos fez e Ele é o garantidor dessas promessas. O que isto significa? Significa que a nossa oração no nome de Jesus Cristo valida a nossa conexão com Deus, a entrega daquilo que eu estou apresentando ao Senhor. Portanto, ninguém pode dizer que, meu Deus, eu não sei orar. Orar inicia-se por meio da fé. Quando você lê a palavra e essa palavra fala ao seu interior, você consegue falar com Deus, orar ao Senhor. Por quê? Porque você é movido por aquilo que a palavra do Senhor te entrega. E ela entrega verdade. Então, meu irmão, a oração é necessária, porque você primeiro precisa combater o seu eu. Quando você ora, você tem que tirar o seu eu do centro. Quando você ora, você precisa combater os pensamentos que vão contra aquilo que você está falando. Quantas vezes numa oração você percebeu que você estava orando por orar? Esse foi o pior sentimento que eu experimentei orando. É horrível. Só você quem sabe, e Deus, quando você ora por orar. Eu não posso estar diante do Senhor sem temor. Então, primeiro eu tenho que combater o meu ego. Segundo, eu preciso esvaziar minha mente dos meus próprios pensamentos. E terceiro ponto, quando você ora, a resposta de Deus pode ser favorável ou não. Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor para a minha existência. Portanto, quando eu orar, eu devo considerar, antes de ajoelhar, que eu estou diante de um Deus soberano, que faz exatamente o que Ele quer fazer. Aí você pode me perguntar, então eu não posso pedir ao Senhor para que Ele cure alguém por quem eu estou intercedendo, que é um outro tipo de oração? Você pode pedir a Deus. A pessoa pode estar
nos segundos finais da sua existência, você pode orar ao Senhor sim e pedir que, se Deus assim aprouver, cure aquela pessoa. Se essa pessoa não for curada e vir a óbito, esta foi a vontade do Senhor. A oração é uma batalha. Uma batalha nunca é fácil. Uma batalha você requer disciplina. Oração é disciplina. Você precisa orar, necessita orar. Você é dependente de Deus. A oração, o significado maior dela é que nós somos totalmente dependentes de Deus. E eu preciso compreender que eu devo me entregar completamente ao Senhor, porque a oração é entrega. Eu que dependo do Senhor, preciso compreender que a dependência não é apenas quando me falta o arroz, mas quando me sobra o dinheiro na conta bancária. Eu preciso ser da mesma forma dependente dele, porque eu sei que a minha existência é suprida pelo Senhor em todos os aspectos. Para você, para mim, para todos nós, a oração é um momento de batalha, de luta espiritual, quando você apresenta ao Senhor, por exemplo, coisas que você queria ter parado de fazer porque sabe que é pecado, mas você não consegue. E você não consegue mesmo, pela carne, por você mesmo, dominar a carne. O domínio é pelo Espírito Santo de Deus, porque eu passo a ouvir o Espírito em meu espírito. E assim aprendo, por meio do Espírito Santo de Deus, a frutificar o fruto do Espírito. Por fim, eu quero citar aqui 2 versículos. O primeiro é Salmos 65:2, que diz: Ó tu, que escuta as orações, a ti virão todos os homens. E um segundo versículo é Provérbios 15, versículo 8, na parte B. A oração dos retos é o seu contentamento, o contentamento de Deus. Deus te abençoe, te fortaleça e siga em frente.